A Colômbia é um daqueles países que, quanto mais você estuda, mais impossível parece. Não estamos falando de exageros turísticos, mas de dados geográficos verificados, medidos, publicados em revistas científicas e em relatórios de organismos internacionais, que fazem da Colômbia, objetivamente, um dos territórios mais extraordinários do planeta. Um país que tem simultaneamente deserto, floresta amazônica, geleiras tropicais, 2 oceanos e a maior diversidade de aves do mundo. Um país com cidades construídas dentro de crateras vulcânicas, rios que mudam de cor e cânions mais profundos que o Grand Canyon do Colorado. Tudo isso é a Colômbia. E a maior parte do mundo desconhece. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Comecemos. 1. A Colômbia é o único país da América do Sul com costas em 2 oceanos. Nenhum outro país sul-americano tem costa simultânea sobre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. A Colômbia tem mais de 3.000 quilômetros de litoral divididos, e os dois são completamente distintos. O Caribe colombiano é quente, turquesa, com recifes de coral e praias de areia branca. O Pacífico é escuro, bravo, extraordinariamente chuvoso e selvagem até a beira da água. Esta dupla fachada marítima dá à Colômbia acesso a 2 dos ecossistemas marinhos mais distintos do planeta, em um só território, e explica sua biodiversidade marinha. 2. A Colômbia tem mais espécies de aves que qualquer outro país do planeta. Com mais de 975 espécies de aves documentadas e confirmadas, a Colômbia supera o Brasil, a Indonésia e qualquer outro país do mundo em número de espécies de aves em seu território. Isso se deve a que a Colômbia é o ponto de convergência das aves da América do Norte e as da América do Sul, e a que seus ecossistemas, Chocó, Andes, Amazônia, Caribe, Llanos, oferecem habitats radicalmente distintos. No Torneio Internacional de Observação de Aves conhecido como o Big Day, a Colômbia tem batido consistentemente recordes mundiais de espécies avistadas em um só dia. 3. O Chocó biogeográfico é o território habitado permanentemente mais chuvoso do mundo. Em Tutunendo, um pequeno município do departamento do Chocó colombiano, foram registradas precipitações anuais de até 12.000 milímetros. Para entender a dimensão, em Madrid, chovem ao ano uns 400 milímetros. Em Tutunendo, chove 30 vezes mais. Esta chuva quase permanente criou a selva do Chocó biogeográfico, um corredor selvático que corre desde o Panamá até o Equador, pela costa pacífica, e que é considerado um dos 5 hotspots de biodiversidade mais importantes do planeta. Seus níveis de endemismo em plantas, anfíbios e aves não têm comparação. 4. A Sierra Nevada de Santa Marta é a montanha costeira mais alta do planeta. Os picos Cristóbal Colón e Simón Bolívar, na Sierra Nevada de Santa Marta, no Caribe colombiano, alcançam 5.770 metros de altitude e estão a apenas 42 quilômetros em linha reta do mar. Nenhuma outra montanha do planeta com essa altitude está tão perto de uma costa oceânica. A Sierra cria seu próprio microclima, tem geleiras no cume e praias caribenhas em seus sopés, e abriga os povos indígenas Cogui, Wiwa, Arhuaco e Cancuamo, que a consideram o coração espiritual do mundo. Esta montanha tem todos os pisos térmicos do planeta, concentrados em 40 quilômetros. 5. O Cânion do Chicamocha é mais profundo que o Grand Canyon do Colorado. Localizado no departamento de Santander, o Cânion do Chicamocha alcança mais de 2.000 metros de profundidade vertical em suas partes mais abruptas, superando em vários pontos a profundidade do Grand Canyon do Colorado nos Estados Unidos. Suas paredes de rocha calcária de cores ocres criam um microclima interior extremo. Enquanto na borda, a temperatura pode ser de 20 graus, no fundo, pode superar os 40 graus centígrados ao meio-dia. Este gradiente térmico brutal cria ecossistemas completamente distintos na borda e no fundo, com cactos no interior e vegetação andina úmida nas bordas superiores. 6. A Colômbia tem mais de 50% de todos os páramos do planeta. O páramo é um ecossistema de alta montanha tropical, que só existe entre os 3.000 e os 4.500 metros de altitude na faixa tropical da América do Sul. A Colômbia tem a maior extensão de páramos do mundo, concentrando mais da metade de todos os que existem. Os frailejones, essas plantas gigantes e lanosas que só crescem nos páramos colombianos e venezuelanos, são engenheiros da água.
absorvem a névoa e a liberam de maneira lenta e constante. A água que os páramos colombianos fornecem abastece a mais de 30 milhões de pessoas em cidades como Bogotá, Manizales e Tunja. Sem os páramos, essas cidades não poderiam existir. 7. O maciço colombiano é o nó hídrico mais importante da América do Sul. No sul da Colômbia, nos departamentos de Huila, Cauca e Nariño, existe um maciço montanhoso, onde nascem simultaneamente 5 dos rios mais importantes do país: o Magdalena, o Cauca, o Patia, o Caquetá e o Putumayo. Estes rios fluem desde esse ponto em direções opostas para o Caribe, o Pacífico e a Amazônia, irrigando ecossistemas distintos e sendo a fonte de água de milhões de colombianos. Nenhum outro ponto do continente americano gera um sistema de bacias hidrográficas tão diverso a partir de um só nó geográfico. A Unesco declarou o maciço colombiano reserva de biosfera por esta condição hidrológica excepcional. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. 8. Bogotá é a capital mais alta da América do Sul. Com 2.645 metros sobre o nível do mar, Bogotá é a terceira capital mais alta do mundo, depois de La Paz e Quito, e a mais alta da América do Sul. A essa altitude, a água ferve a 88 graus centígrados em lugar dos 100 do nível do mar. O ar tem aproximadamente 25% menos de oxigênio disponível, o que gera nos visitantes fadiga, dor de cabeça e dificuldade respiratória. 8 milhões de pessoas vivem permanentemente em condições que os alpinistas europeus considerariam um feito. 9. A Colômbia tem o único deserto tropical localizado a 4 graus do Equador. O deserto de La Tatacoa, no Huila, recebe apenas 300 milímetros de chuva ao ano, apesar de estar a 4 graus de latitude norte, em plena zona equatorial. A explicação é a sombra de chuva que criam os Andes. As nuvens perdem sua umidade ao cruzar as cordilheiras e chegam a La Tatacoa vazias. O resultado é uma paisagem de argila vermelha e cinza, que lembra Marte, céus perfeitos para a astronomia, e um subsolo que devolveu fósseis de mastodontes, hiparions e crocodilos gigantes do Mioceno, que viveram aqui há 12 milhões de anos. 10. A Serrania del Chiribiquete tem rochas mais antigas que a vida complexa na Terra. Os tepuis de arenito do Parque Nacional Natural Serrania del Chiribiquete, no Caquetá e no Guaviare, têm entre 1.400 e 1.800 milhões de anos. A vida multicelular complexa não apareceu na Terra até há aproximadamente 600 milhões de anos. Essas rochas já existiam 900 milhões de anos antes. Os cumes planos dos tepuis, inacessíveis, desenvolveram ecossistemas completamente isolados durante milhões de anos com espécies endêmicas. O parque tem, ademais, mais de 75 mil pinturas rupestres de até 20 mil anos de antiguidade. É patrimônio da humanidade pela Unesco, desde 2018. 11. A Colômbia produz mais de 55% das esmeraldas do mundo. As minas de Musso, Coscuez e Chivor em Boyacá produzem mais da metade de toda a esmeralda que é extraída no planeta, e as de maior qualidade conhecida. No mercado internacional, existe um padrão de qualidade de esmeraldas chamado cor Muso, sinônimo da máxima qualidade possível, nomeado diretamente pela mina colombiana. Esta riqueza geológica é consequência de uma formação específica dos Andes orientais colombianos, onde as condições que produzem esmeraldas dessa pureza não se repetem com a mesma concentração. A Colômbia não só produz a maioria das esmeraldas do mundo, produz as melhores. 12. O Rio Magdalena tem mais peixes endêmicos que o Rio Nilo. O Magdalena, com seus 1.528 quilômetros de comprimento, é relativamente curto. No entanto, sua bacia abriga mais de 230 espécies de peixes endêmicas, organismos que não existem em nenhum outro sistema fluvial. Este nível de endemismo supera o do Rio Nilo. Os Andes funcionaram como uma barreira que impediu o intercâmbio de fauna entre o Magdalena e as bacias amazônica e orinocense, permitindo uma evolução independente que gerou esta biodiversidade única. 13. A ilha de Santa Cruz del Islote é a mais densamente povoada do mundo. No arquipélago de São Bernardo, existe uma ilhota de apenas 12 milionésimos de quilômetro quadrado, construída por pescadores, que abriga umas 1.200 pessoas em 90 casas. A densidade resultante supera os 100 mil habitantes por quilômetro quadrado, mais que qualquer cidade do mundo. Não há automóveis.
Não há ruas convencionais. Não há espaço livre. A pesca artesanal é o único sustento. Esta concentração extrema é consequência da geografia. O mar dá o alimento. A ilha dá a proteção. E a escassez de solo firme obriga a uma compactação sem parangão. 14. A Colômbia tem 3 capitais departamentais sem estrada no século XXI. Mitú em Valpés, Inírida em Guainía e Puerto Carreño em Vichada são capitais de seus respectivos departamentos e só são acessíveis por avião ou por rios de navegação difícil. Mitú está completamente rodeada de selva amazônica, sem nenhuma estrada que a conecte. Inírida está na fronteira com a Venezuela, entre selvas e rios de águas negras. Puerto Carreño tem um caminho de terra intransitável na temporada chuvosa. Em um país com metrô subterrâneo em Bogotá e teleférico urbano em Medellín, há capitais departamentais onde a única forma de chegar é em avioneta. A geografia colombiana cria simultaneamente os 2 extremos da modernidade. 15. A Guajira colombiana é o ponto mais setentrional da América do Sul Punta Galinas. No extremo norte da península de La Guajira colombiana, é o ponto geográfico mais ao norte de todo o continente sul-americano. Este extremo do continente é uma paisagem de falésias sobre o Caribe. Ventos alísios permanentes, dunas de areia rosada e cactos. O mais surpreendente é que nesse ponto tão extremo vive uma comunidade Wayuu, que pesca nessas águas turbulentas há séculos e que converteu essa borda do continente em seu território permanente. O ponto mais norte de um continente inteiro não está vazio. Tem donos, tem nome em Wayuu Nike e tem história milenar. A Colômbia é um país que os geógrafos estudam como caso extremo de diversidade concentrada. 2 oceanos, 5 grandes ecossistemas, o maior número de aves do mundo, cânions mais profundos, desertos tropicais, geleiras equatoriais, esmeraldas únicas e pinturas rupestres de 20 mil anos. Tudo em um só país. Entender a geografia colombiana é entender por que sua história foi tão complexa e por que seu futuro tem o potencial que tem. Na Colômbia, a geografia não é o cenário, é o protagonista. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!